E aí pessoal, aqui é Gaga e hoje na análise de RPG vamos falar sobre o RPG Tagmar. Tagmar foi o primeiro RPG brasileiro, acho que produzido em 91, 87, alguma coisa assim, acho que foi em 91. E como eu tô tentando ver se eu crio coragem de fazer uma análise de RPG por dia, vamos fazer aqui do primeiro RPG brasileiro. E também porque ele está em financiamento coletivo para uma edição especial. Aqui está a edição especial de Tagmar. Tagmar, eu acho que eu falei com o criador desse sistema uns 10 anos atrás. E ele me contou que o nome correto é Tagmar e não Tagmar. Aí às vezes eu tenho que lutar pra falar Tagmar ao invés de Tagmar. Mas é interessante, é uma edição muito bonita. Eu sugiro quem tiver o dinheiro pra pagar que compre. Eu vou apoiar esse projeto também. Parece que vai ser bem legalzinho. Mas assim, esse vídeo é um vídeo curto, onde a gente tenta analisar no geral como RPG. E a coisa mais interessante do Tagmar é que ele tem todos os traços que marcam um RPG antigo, na época em que o RPG ainda não era preponderante. O que isso quer dizer? Ao longo dos anos, conforme a indústria foi crescendo, conforme o hobby foi se tornando mais famoso, como é que o mercado foi se tornando mais desenvolvido, vários procedimentos padrões foram criados para o RPG. O que se pensa que como é um sistema de RPG, como um RPG deve ser escrito, o que se espera das pessoas que vão jogar RPG. E os RPGs antigos, desde que você vai, desde os primeiros RPGs, os RPGs puramente brasileiros, como Monstros, Tagma, Desafio dos Bandeirantes, aí você vai para 3DT, Daemon. Daemon é um dos sistemas mais novos dentre os antigos. Eu posso talvez dizer que ele é de fato o último sistema old school BR, porque depois disso já começou-se a criar uma maneira de se fazer sistema de RPG. E o que você vê nesses sistemas é que até a maneira de escrita é estranha. A maneira de escrita não é a maneira padrão de jogo. Aqui nesse vídeo eu vou ver o resumo do sistema, as noções principais, inclusive aqui a parte mais famosa do sistema é a tabela de resoluções. A gente vai ver isso, ver noções gerais. E como sempre, se vocês gostarem, vocês podem se inscrever, seguir, entrar no meu servidor do Discord, meu WhatsApp, meu Instagram, etc. E eu posso fazer uma série de vídeos, se tiver muitos likes, se as pessoas gostarem muito, posso fazer uma série de vídeos. Posso fazer uma live só sobre esse RPG, discutindo, mas a priori eu faço vídeos curtos. Se a galera gosta, eu faço vídeos longos. Mas então, como é que é o sistema do Tagmar? Isso é o mais interessante, ele é um sistema único. Esses sistemas antigos, de fato, os sistemas primordiais, eles normalmente surgem, os sistemas primordiais de cada lugar, eles surgem como uma resposta a D&D, que foi o primeiro sistema de RPG, dizendo, ah não, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, e normalmente assim, ouvindo rumores de outros sistemas de RPG, ou fazendo coisas extremamente específicas que não tem em outros sistemas. Normalmente é uma colagem de várias pequenas rolagens diferentes que faz o sistema. Não tem um padrão generalizado, ou tem várias coisas truncadas, e isso é muito interessante nos sistemas antigos. No caso de Tagmar, essa tabela de resoluções, que eu não lembro, por alto ela me parece o Phase Rip, mas novamente, eu falei com o criador desse jogo há muito tempo atrás. E eu acho que ele falou que ele se baseou em outro jogo e não foi o Phase Rip, mas eu não lembro de jogos que usam tabelas. Tem a Mayfair da DC que usava tabela, mas era bem diferente dessa tabela de resoluções. Porque basicamente como é que funciona o jogo? Você vai ter um total de teste, de valor de teste, que você vai comparar com uma. Aí você vai ter um nível de dificuldade. Aliás, eles não chamam de nível de dificuldade. Vai ter uma penalidade, um modificador pelo oponente. Aí você vai subtrair do seu total e vai ver aqui na tabela. Vamos supor que seu total é 8 e o cara tem um total de modificador de 4, de habilidade. E aí você vai reduzir o 4 dele do seu 8 e vai procurar, então, 8 menos 4 é 4. E você vai procurar aqui na tabela o 4, tá aqui. E aí você vai ver, você vai rolar um D20 e e vai comparar na tabela. Resultado branco é falha, verde é falha crítica. Aliás, a escolha de cores é bem. Eu não sei porque também fez essa escolha de cores. Normalmente, verde é considerado sucesso em todos os sistemas que eu conheço de tabelas. Mas, enfim, novamente é um sistema bem antigo. Branco é falha. Normalmente, preto é considerado falha crítica, ou cinza, ou rosa. Mas verde é muito raro. Até azul também é considerado falha. Ao invés de. Normalmente, amarelo, laranja, vermelho. E aí você tem marrom também, enfim. Verde é uma escolha engraçadinha. Então você tem aqui falha crítica, falha, sucesso menor, sucesso maior. E são trocentos níveis de sucesso.
que você tem aqui basicamente sucesso parcial, menor, maior, ótimo. Aí você tem o azul e o 20, que é o sucesso crítico. Porque basicamente é 25, 50, 75, 100, 125 e 200%, por assim dizer, que é o nível de sucesso. E aí você tem 0% e menos 50%. E o que é interessante desse sistema de RPG? Porque é basicamente só essa rolagem do jogo, você não tem rolagem de dano. Ainda tem umas rolagens com D10, tipo, iniciativa é feita com D10, eu não sei por que é feito com D10, porque era mais fácil conseguir vários D10. Eu não sei, são coisas meio aleatórias que tem nos sistemas antigos. Rolagens com outros dados e com outras coisas que não fazem muito sentido, mas isso é muito curioso. Novamente, sistemas antigos, o cara ia fazendo o sistema e ele fazia. E isso é muito. É uma coisa meio que se perdeu. O sistema era modelado da melhor forma que ele queria fazer para dar determinada intenção. Coisa que se perdeu ao longo do tempo. Hoje em dia, os sistemas tentam ser padronizados. Uma única rolagem, uma única mecânica, uma mecânica generalizada e lógica para todas as coisas. Sistemas antigos não eram assim. Era o cara, veja D&D antigo. Eu vou fazer um teste de moral, vou rolar um D12. Vou fazer um teste de influência, vou rolar 2D6. Vou fazer um teste de navegação, vou rolar um D4 e um D6. Eu vou fazer um teste de atributo, um D20. Eu vou fazer o teste de ataque, um D20, mas vou ter que rolar alto. E aí você tem rolagens baixas. É muito estranho. Os sistemas antigos, o cara fazia meio que para cada coisa que ele queria impactar, ele fazia uma pequena mecânica diferente. Então faz sentido o uso de dados diferentes. Mas aí, você tem esse teste, é o D20, aí você também tem o teste de tabela de resistência, que lembra a tabela de resistência da Emon, porque era também comum nesses sistemas antigos. E é engraçado, porque você podia simplesmente dizer que você tem que tentar alcançar um número tal. Porque não existia muito do cálculo matemático. Veja na tabela o resultado. Porque isso aí é normalmente para teste de resistência, seja de resistência física ou resistência à magia, que você usa esses valores. Então vamos supor que você recebe uma força de ataque de um veneno de 8 e sua resistência física é 12. Vai ser 12 menos 8. Aliás, não é nem isso, você tem que comparar na tabela. Então vamos lá, a força de ataque é 8, a força de defesa é 12, e aí a resistência é 7 ou mais que você tem que rolar. É muito engraçado, é muito estranho. São coisas assim que poderia ser mais granular, sabe? Não precisaria ter que decorar na tabela, mudava um pouco as coisas. Mas enfim, é a maneira como o sistema foi feito. O que eu tava querendo falar é que numa única rolagem, você faz a rolagem de ataque da mesma forma e o dano é fixo pelo padrão da arma. Droga, eu esqueci de avisar, mas é muito importante. Tagmar é gratuito, viu, gente? Vocês podem baixar, tem um site Tagmar. Ele é gratuito, ele é aberto, você pode baixar, usar ele e vender, inclusive em Tagmar, adaptar suas coisas para Tagmar. Então vocês podem, viu? Todos os livros que eu tô vendo aqui, eles são abertos, gratuitos, e você pode utilizar, tá bom? Aqui no Guia Rápido nós temos as armas. Então, uma coisa interessante das armas é que você vê aqui que ela tem os padrões de dano, de 25%, 50%, 75% e 100% de dano. 125% de dano, você só tem que somar o 100 mais o 25. Então vamos supor aqui que você tem uma espada de um montante, um espadão gigante. Ele tem dano 6, 12, 18, 24. E você soma a sua força no percentual. Então você não precisa, você soma a sua força já no fixo. Então vamos supor que você causa 100% de dano, 24, ou você causa 25% de dano, que é 6. 6. Sua força é 4, você vai causar 10 de dano. Você não vai causar 6 mais 4 e faz 24 mais 4 e faz 25% disso, não. Você pega a base e já soma a sua força. Mas enfim, o curioso desse jogo é que você rola o teste de ataque e o nível de sucesso já é o nível de dano. Então você faz lá o teste de ataque e conseguiu 75%, você vai causar os 18 de dano do montante mais seu bônus de força. É muito interessante. É de fato muito interessante o sistema. As rolagens, quando você tem a tabela e a galera se acostuma à tabela, é rápido. Mas, como eu falei, o jogo ele tem muitas especificidades, muitas coisas meio confusas, que não é um problema do sistema. A questão é que ele foi feito como o primeiro sistema de RPG. E uma coisa curiosa é que vai sendo trazida essa história ainda ao longo dos anos. Então, apesar do sistema ter 30 anos de idade, mais de 30 anos, meio que a escrita e a forma dele ainda mantém essa herança.
Então, quando você lê de fato parece ser um sistema assim pré-histórico e é muito bonitinho. Falar de Tagma é entrar em tantos pormenores que vocês viram que eu tô aqui há 10 minutos basicamente só falando da tabela. Porque é tão fora do padrão e do comum que nós observamos hoje em dia que só nisso para explicar já demorou um tempão. E novamente, não estou criticando o sistema não, o sistema ele é muito interessante, ele é estranhamente realista para um sistema medieval, tem sua própria feição, sua própria cara, e tem coisas muito únicas nele. Com relação, por exemplo, novamente no combate, você tem os vários tipos de dano, você tem três maneiras básicas, dependendo da armadura, da defesa do oponente, que é leve, médio ou pesado, LPM, LMP. Então, você, a depender da armadura que é utilizada, você tem tabela, você vai mexer diferentemente na tabela. Além disso, as armaduras elas funcionam como uma chance de dificuldade de acerto e, além da dificuldade de acerto, ela também dá uns pontos de vida extra, que é a absorção, que é literalmente PVs extras. O sistema ele foi um dos primeiros a ter uma descrição direta de diferenciação entre pontos de vida e pontos especiais, pontos heróicos, que no caso ele chama de esforço. Esforço. Como é que é? Eu lembro que é F e é H, só que eu não sei por que que é. Energia. Você tem energia física e energia heróica. Que a energia heróica, basicamente, é essa energia que representa a sorte, a habilidade. E não só isso, você vê aqui nas regras e diz como interpretar. Como interpretar o dano energia física e energia heróica. Então, a energia heróica é para ser interpretada um desgaste mental, etc. Então, algum vigor, tais como esqueletos, blá blá blá, energia heróica pode ser traduzido como ímpeto de sobrevivência dos seres, heróis, combatentes, engajados em combate. Dessa maneira, ao ser descontada a energia heróica de um personagem, não significa que este foi ferido. Na verdade, significa tipo um desgaste físico e emocional. Então, energia heróica não é a energia física que de fato você sofre dano. Ele, além disso, tem aqui a descrição. Quando existe toque, o toque, de fato, no corpo é com acerto de 100%. Então, ataques de toque só funcionam quando você acerta com 100% no oponente. Isso aí quando não existe energia física, certo? A energia heróica representa essa capacidade de esquivar, etc. Também representa um pouco a esquiva, a sorte, o ímpeto de sobrevivência. Agora, todo dano energia física é de fato um dano no corpo. Coisa que, assim, eu lembro, há discussões até hoje de como funcionam os pontos de vida em D&D, que ponto de vida é só a habilidade de combate, na verdade o ponto de vida que o cara é muito massivo. E é muito curioso como esse RPG de 30 anos atrás tem essas questões. Assim, Tagmar, ele consegue consertar trocentas coisas de D&D e, falando bem sério, é um dos RPGs, assim, gameistas e que, de fato, de fantasia medieval mais bem estruturados da história. Ele só é extremamente truncado e muito complexo. Tagmar, ele é um RPG, assim, bem complexo pro seu tipo, pro seu feitio, e você não pode ir levianamente em Tagmar. Ah, eu não consigo falar Tagmar, Deus do céu. Tagmar, é Tagmar. Então, você tem que ir querendo em Tagmar. Não tem como falar mais, senão o vídeo vai ficar gigantesco, ninguém vai assistir vídeo gigante. Só quero mostrar aqui nesse final, porque, tipo, tem muita coisa. O sistema de magias, o sistema de perícias, o sistema... Tudo. O sistema de habilidades especiais de combate. Tudo tem em Tagmar. Mas vou mostrar pequenas coisas. Por exemplo, o que em todos os RPGs você bota a sua raça, você bota no singular. Em Tagmar, você coloca no plural. Você bota raças, ao invés de você botar humano, você bota humanos. São várias pequenas coisas que mostram que é um sistema bem antigo. Veja assim, o texto, você percebe que ele é escrito antes de termos como rolagem, teste, salvamento terem se tornado padrão. Repare, o teste atributo tem o propósito de ser usado em situações que não caem dentro do conceito de nenhuma habilidade descrita. No conceito. Normalmente a gente estaria descrição, situação. É interessante, são pequenas coisas. Para testar um atributo contra um desafio, o jogador deve lançar um D20 verificando sua coluna de teste. Eu quero mostrar, tem uma parte de descrição que é muito engraçadinha. Aqui, o que é chamado de habilidade são as perícias. E outra coisa também engraçadinha são que você tem habilidades, você tem perícias muito específicas, você tem habilidade de agricultura.
aplicar esforço, que é habilidades físicas, né? Seria o que hoje em D&D é chamado de atletismo, a parte de força física. É muito interessante. Códigos, destravar fechaduras. São termos assim que quem conhece RPG fica assim, nossa, que termo estranho para essa perícia, que é chamada de outras formas em outros jogos há mais de 20 anos. Pois é, mas esse RPG tem 30 anos. Eu quero mostrar, tem uma coisa aqui que é bem específica a escrita. Ah, uma coisa que eles usam assim, arquétipos são fichas prontas de personagem. E normalmente, como a gente usa em RPG moderno, arquétipos são bases de personagem para serem usadas que você pode modificar. Claro, você também pode modificar esse, mas é engraçado que chamam de arquétipos. Aí tem várias fichas prontas aqui. Veja aqui, essa escrita é muito interessante, que é a do dano agravado. Essa técnica aumenta o dano de suas rolagens e ataque em um nível, porém só funciona se o combatente conseguir em seu rolamento um resultado que seja pelo menos igual a um nível a menos da maior rolagem que ele poderia efetuar. Basicamente, ele está dizendo que o dano agravado, você causa mais um de dano, mas você tem que conseguir pelo menos um resultado de 100 ou 125% para conseguir mais um de dano. Só isso. Mas a maneira como é escrita, toda estranha, denota essa época assim mais antiga de RPG. De qualquer forma, é isso. Isso é Tagmar. Aqui é o livro de regras padrão, 315 páginas, mas tem vários livros menores. Tem o livro. Tem aqui só a tabela. Tem aqui o livro com fichas prontas. Tem vários personagens prontos para serem usados. Livro de regras resumidas, que é 46 páginas. Livro dos monstros, que eu não posso mostrar porque tem alguns monstros que estão pelados. Não é nada demais, não, mas eu não quero que o YouTube atrapalhe meu canal mais do que ele já atrapalha. Livro de magias básicas, tem um monte de coisa. Como eu falei, o sistema ele é gratuito. Livro de objetos mágicos, magias perdidas, guia de magias para principiantes, tabuleiro de aventuras, tem um monte de coisa. O sistema tem 30 anos e é um ótimo sistema. Eu tô procurando gente pra jogar, se você tiver interesse de jogar Tagmar, pode vir. Eu quero mestrar um pouco de Tagmar, até em homenagem ao financiamento coletivo que tá tendo. É um sistema truncado, é um sistema que não é fácil, mas ele faz aquilo que ele foi pensado, dá pra ver que as coisas que estão neles são escolhas racionais, lógicas e determinadas pelos criadores. Eles quiseram fazer assim e vão fazer assim e optaram por fazer assim e estão fazendo assim há 30 anos. E é muito interessante. Eu imagino que dá pra adaptar para outras coisas. Tagmar não seria a coisa mais fácil do mundo, mas eu acredito que seja possível de fazer. E é muito interessante. Vale a pena dar uma olhada, nem que seja pela história da RPG brasileiro. De qualquer forma, aqui foi Gai Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!